A palavra que está no meu coração está em 1 Samuel. Na verdade, 2 Samuel. Capítulo 9, o verso é o de número 7. 2 Samuel, capítulo 9, verso 7. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerá pão à minha mesa. Eu acabei de ler 2 Samuel, capítulo 9, eu li o verso de número 7, onde vai mostrar Davi resolvendo honrar a vida de Mefibosete. Em vez de literalmente eu entrar nessa história, eu já preguei sobre esse texto também algumas vezes, e ficar pegando cada ponto do texto e aplicando, que é como eu sempre faço, eu tenho o hábito de ministrar muitas mensagens textuais, né, onde as aplicações surgem do próprio texto. Eu quero pensar só esse versículo, apesar de utilizar o contexto dele para desenvolver o raciocínio e você entender. Primeiro você precisa compreender aqui que Davi resolve honrar a memória de Jônatan. Davi foi muito amigo de Jônatan. E por causa da aliança que ele tinha com Jônatan, ele queria honrar todos os seus filhos. Ou todos os filhos que ainda estivessem vivos, obviamente. Davi queria honrar e abençoar a vida dele, trazendo para o reinado ou dando parte da terra para a vida desse garoto, desses filhos. Davi foi uma pessoa que foi muito amigo de Jônatan. E como eles tiveram muita proximidade, Davi resolveu honrar a memória de Jônatan, abençoando os seus filhos. E depois ele vai ficar sabendo que ainda tinha um filho que era deficiente. E esse filho se chamava Mefibosete. Era coxo, de ambas pernas. E você vai ver que Davi vai mandar chamar esse homem porque Davi queria honrar a vida de Mefibosete por causa da memória que tinha, do relacionamento que tinha com Jonatas. Então, por causa de Jonatas, Davi vai honrar Mefibosete, que era um dos filhos de Jonatas que ainda estava vivo, e Davi se sentia na dívida de honrar a vida desse homem. Esse homem era deficiente, e por ser deficiente, a gente sabe como era a cultura da época para alguém que vivia como deficiente, né? Você vê, até na história dos evangelhos, né? A maioria dos homens que tinham algum tipo de deficiência, ou era um cego, ou era um paralítico, ou um surdo, na maioria das vezes esses caras terminavam a vida mendigando, terminavam a vida com esmola, né? Viviam uma vida de caos, uma vida miserável, né? Uma vida miserável. Por isso que você vai ver Bartimeu sentado à beira do caminho, por isso que você vai ver esses homens que possuem essas deficiências, na maioria das vezes eles viviam em uma vida miserável. E sendo ele coxo, deficiente, ele não tem muito amparo do governo para estar desenvolvendo alguma coisa, para, sabe, ser sustentado ou ter algum tipo de auxílio que pudesse ajudá-lo na sua vida nesse período aqui. Então, um cara que tem uma deficiência, ele já está propenso já a passar por situações piores, a acontecer coisas que só venham levar a vida dele a uma tragédia maior, uma destruição maior, né? E a Bíblia conta que ele era filho de Jonatas. E pelo fato dele ser da casa de Jonatas, Davi falou: vou honrar esse cara, vou agir com bondade com ele, vou trazer ele para o meu palácio, vou honrar a vida dele, vou dar casa para ele, vou dar terra para ele, eu vou abençoar a vida desse homem. Mefibosete vai ser abençoado por causa da aliança que Davi teve com seu pai. O que Mefibosete tem a ver com essa história? Por que ele está sendo abençoado? Pelo simples fato do pai dele ter feito uma aliança com Davi.
E por causa dessa aliança, Mefibosete vai ser abençoado. E vai receber a bênção do rei por causa do fato dele ser filho de Jonatas. O que eu quero dizer com isso? Por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas, ele abençoou Mefibosete. E às vezes você nem sabe. Às vezes você não tem nem ciência disso que eu vou falar. Mas por causa da aliança que você tem com Deus, por causa do relacionamento que você tem com Deus, por causa da amizade que você tem com Deus, por causa da aliança que você fez com Deus, Deus vai abençoar outras pessoas que estão próximas de você. Você sabia disso? Às vezes pessoas que não merecem. Às vezes pessoas que você olha e fala assim, caramba, o camarada só anda na vida de pecado, na vida, não quer saber de Deus. Como é que pode Deus abençoar? E Deus abençoa por causa das suas orações. E Deus prospera por causa das suas orações. Deus dá livramento por causa das suas orações. Deus guarda por causa das suas orações. Então, quando nós temos uma aliança com Deus, isso é algo tão forte, tão poderoso, que o que Ele faz por mim, Ele também faz pelos que estão próximos a mim. Ele não só me abençoa, Ele guarda aqueles que estão próximos de mim. Esse princípio que Davi está usando com Jonatas também é parecido de algo que Deus faz conosco. Davi vai abençoar Mefibosete por causa da aliança que ele tinha com Jonatas, da mesma forma que por causa da aliança que nós temos com Deus, da aliança que Deus tem conosco, Ele abençoa nossos filhos, Ele abençoa netos, Ele abençoa parentes, Ele visita familiares por causa da nossa aliança. Mefibosete não tem nada a ver com essa história. Talvez nem era digno, se tornou digno de receber por causa do seu pai. E quando eu falo que não era digno, é porque ele não tinha até então vínculo com Davi, mas o pai teve. Ele não teve até então uma amizade com Davi, mas o pai teve. Ele não teve até então um relacionamento com Davi, mas o pai teve. E por causa do relacionamento de Davi com o pai de Mefibosete, a bênção vem sobre ele. Tá vendo a importância da gente ter um relacionamento com o pai? Tá vendo a importância da gente andar com o pai? E não procurar seguir outros caminhos, e não se envolver em outros lugares, e não se envolver em outros relacionamentos, e não ficar em outros ambientes. Tá vendo a importância da gente andar com Deus? Porque por causa das suas orações, por causa do seu relacionamento com o pai, Deus está abençoando pessoas que estão próximas de você. Talvez pessoas que ficam achando que as portas estão se abrindo, que tudo está dando certo por causa do mérito delas, e elas nem sabem que é por causa das suas orações, que é por causa do seu relacionamento com Deus, que é por causa da sua vida com Deus, que é por causa do tempo que você dedica a Deus, por causa da sua vida com Deus. Deus está edificando a sua casa. Olha o que a Bíblia diz. A mulher sábia edifica o seu lar. Então a sabedoria de uma mulher tem o poder de edificar todo o seu lar. Imagina um homem e uma mulher que, além de ser sábio, procura ter relacionamento com Deus e traz Deus para dentro da sua casa. Perceba que existem pessoas que estão sendo alcançadas por causa de você. Pessoas que estão sendo abençoadas por causa de você. Ou então, de repente, não é nem você que tem um compromisso com Deus. De repente é teu pai. De repente é tua mãe. E você parou para ver esse vídeo porque Deus tocou o seu coração, mas quem está orando por você é teu tio, é teu primo, é teu filho, mãe, pai. E às vezes Deus está te alcançando por causa da oração deles. Porque o nosso relacionamento com Deus faz toda a diferença para as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa vida com Deus faz toda a diferença para as pessoas que estão próximas de nós. Por isso a importância de você ficar firme com Deus e intensificar a sua aliança com Ele. Por quê? Porque não só você é alcançado por essa bênção, mas também
todos aqueles que estão perto de você, colegas, amigos, primos, por causa das tuas orações, por causa do seu clamor, por causa da sua vida com Deus, Deus passa a visitar as pessoas que andam ao seu redor, que estão perto de você, que faz parte da sua parentela. Por quê? Porque Deus te ama. E como Ele sabe que você está ligado a outras pessoas, Ele também abençoa certas pessoas por causa de você. Às vezes livramento. Eu já experimentei isso na minha vida, livramentos de morte, de ver Deus livrar pessoas que estão próximas a mim. E às vezes são pessoas que nem mereciam. Não que a gente mereça alguma coisa, mas são pessoas que nem construíram um relacionamento com Deus. Mas eu oro, mas eu busco, mas eu construí. E por causa das minhas orações, Deus vai lá e guarda. Deus vai lá e protege. Deus vai lá e livra. Entende? Então quer saber? Intensifica a tua aliança com Deus essa semana. Fortalece as tuas mãos e a tua vida com Deus essa semana. Renova a tua aliança com Deus agora. Por quê? Porque isso só vai trazer bênção para a sua vida. Tanto para essa vida terrena, como também para a sua vida eterna. Porque aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Mas aquele que rejeita o Filho, rejeita também o Pai. Então, construa essa aliança com Deus para que não só a bênção esteja sobre você, mas esteja também sobre filhos, sobre teus pais, sobre a tua família. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20 que aquele que vive uma vida de obediência, que a bênção do Senhor ela vai acompanhando muitas gerações. Aliança com Deus, que faz toda a diferença na minha vida e naqueles que estão perto de mim. Você recebe essa palavra? Deus falou contigo? Então escreve nos comentários. Deixa aí, mostra para nós qual foi a parte dessa mensagem que Deus mais falou com você. Não sei, escreve aí para consolidar o que você ouviu. Coloca aí nos comentários. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu creio que Deus está visitando meus parentes, visitando meus familiares, visitando meus filhos, meus sobrinhos, minha casa. Eu creio que por causa da minha aliança com Deus, Deus pode trazer livramento, Deus pode trazer libertação, cura, salvação. Às vezes gente que nem anda com Deus, que nem tem temor a Deus, mas por causa do seu clamor, Deus está guardando, Deus está livrando e Deus está trazendo misericórdia.